Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo, o programa que não apenas te leva aos destinos mais encantadores, desbravando o fascinante universo do turismo, como também te convida a peregrinar pela espiritualidade cristã. Eu sou Sávio Neves, presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e hoje vamos saber tudo o que aconteceu no Visit Brasil Summit. Com o tema Futuro do Turismo, Turismo do Futuro, o evento reuniu grandes nomes do setor, especialistas internacionais, lideranças culturais e ambientais, para pensar estratégias que posicionem o Brasil como um destino competitivo, diverso, sustentável e inovador no cenário global. E quem conversa conosco sobre tudo isso é o nosso presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Boa noite, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sávio. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Catedral. Prazer imenso estar aqui com você, podendo falar de um tema tão importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil, né? Esse turismo que está gerando tanto emprego e que eu costumo dizer, sabe, que o turismo é a grande solução que a gente tem para a economia no século XXI, né? Primeiro que todo mundo que viaja para ser feliz, né? Todo mundo que viaja para alguma coisa boa. E é o que mais tem gerado emprego e renda pelo mundo. Então a gente tem um Brasil muito potente e a gente fez esse encontro, né? Aqui no Rio de Janeiro, fizemos no Museu do Amanhã, nada mais simbólico, porque é preciso pensar para o futuro. E o Museu do Amanhã fica no Porto, uma região de um passado muito forte, né? Essa relação entre o passado e o futuro ali no Museu do Amanhã é muito importante para se pensar o turismo. E a gente lança um plano de marketing. Há 20 anos o Brasil não tinha um plano de marketing internacional, ou seja, como que a gente apresenta o Brasil para o mundo. Foi esse o desafio que a gente passou aí essa semana fazendo. Coisa boa, presidente. E a expectativa com a sua chegada aqui no nosso programa, a gente tem esse Vox Populi Turismo, que eu te contava há pouco, a gente tem trazido pessoas com temas variados, falando de hotelaria, toda a cadeia produtiva do turismo, a força econômica que o turismo traz. E a tua chegada aqui coroa tudo isso, principalmente nessa semana em que aconteceu o Visit Brasil Summit, que, sob a sua liderança, trouxe todos esses temas de inovação, o turismo do futuro. Então eu vou começar aqui exatamente fazer uma síntese de um pouco do que aconteceu nesse evento, Visit Brasil Summit. Vamos lá. Primeiro que a gente lança um plano de marketing, né? O que é isso? O Brasil tem um plano para se apresentar para o mundo. A Embratur ela é uma, só para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Catedral entender, a Embratur ela é uma empresa que promove o Brasil no mundo, né? Diferente do Ministério do Turismo, que cuida, o ministro Celso Sabino, um grande amigo, o ministro Celso Sabino, ministro do Turismo, ele cuida da infraestrutura, do turismo interno. A Embratur é a promoção no mundo. Como é que a gente coloca o Brasil na prateleira do mundo, né? Isso é muito importante, porque o Brasil tem uma diversidade muito grande e a gente, quando lança um plano de marketing, a gente pensa no Brasil inteiro. Esse plano de marketing não é um plano de marketing da Embratur, é um plano de marketing do Brasil. E vai valer até 2027, né? Qual é o nome que a gente deu? Brasis. Por que Brasis? Porque, e o título é interessante, porque a gente fala um país único, mas que não é um só. Pela sua diversidade. A gente tem 6 biomas que são extraordinários. Você tem Mata Atlântica, você tem o Pantanal, você tem a Amazônia, né? Você tem bioma, o Cerrado, que é extraordinário, você tem Pampa, você tem você tem 6 biomas. Você tem uma gastronomia, e aí eu estou provocando aqui quem está ouvindo a gente, né? Para onde você vai no Brasil, você come um negócio diferente e maravilhoso. A gastronomia mineira, que é espetacular, é completamente diferente da gastronomia baiana, que já é diferente da gastronomia amazônica, que é diferente do que você come no Rio Grande do Sul. Ou seja, o Brasil tem uma diversidade que vai do saber, que vai do sabor, que vai da cultura, que vai da comida, que vai da natureza. Essa diversidade é a principal característica que a gente tem. Por isso que esse plano de marketing chama Brasis, para que a gente possa apresentar o conjunto que compõe esse país que é maravilhoso. E um país de dimensão continental. O Brasil, sabe, ele é 2 vezes a Europa do euro. O Brasil é 2 vezes a Europa do euro. Então esse país é muito grande.
Tem muita coisa para ser visitada aqui. Tanto o brasileiro tem que conhecer melhor o Brasil, é difícil ter um brasileiro que conheça o Brasil inteiro, né? Então a gente estimula o brasileiro a conhecer o Brasil, a viajar pelo Brasil, e a gente quer que o mundo venha para cá. E a gente está num momento extraordinário. A gente está no melhor dos momentos da nossa história de turista internacional visitando o Brasil. Então é o momento de a gente apresentar um plano de marketing, porque quando a gente apresenta um plano de marketing, a gente apresenta um Brasil que a gente quer viver também. O Brasil não é um para o turista e outro para o brasileiro. Você sabe muito bem disso. A gente não quer que o turista que venha para cá encontre o Brasil perfeito e o brasileiro que mora aqui mora num lugar ruim. Não. É um Brasil só. E quando você tem um turismo bem desenvolvido, você tem uma segurança maior, você tem uma cidade que funciona melhor, né? Você tem uma vida melhor para quem recebe. Eu falei muito isso com todo mundo que trabalha no turismo. O turismo não é sobre quem viaja, é sobre quem recebe. E sobre quem recebe eu estou falando de primeiro emprego, né? Vamos pensar no pai e na mãe que está ouvindo a gente aqui, que tem preocupação onde o filho vai arrumar o primeiro emprego. Eu fui um jovem de periferia, eu fui um jovem de família muito humilde. O meu primeiro emprego foi bancário. Eu fui bancário, né? E muitos jovens da minha época tiveram no banco, trabalhando numa agência bancária, o seu primeiro emprego, sua primeira oportunidade de carteira assinada. Na minha geração isso era muito importante, na sua também. Hoje em dia, você não tem mais emprego numa agência bancária. O banco está todo no telefone celular. Quantas profissões deixaram de existir e que preocupa cada pai e cada mãe que está nos ouvindo aqui, né? Quantas profissões deixaram de existir nos últimos 20 anos? Várias profissões deixaram de existir. Então, o primeiro emprego é um desafio de cada família. O turismo oferece esse primeiro emprego. Seja num restaurante, seja num bar, seja num hotel, seja numa pousada, seja como guia. A renda e o emprego que o turismo oferece é muito grande. Então, o turismo é uma grande solução para o século XXI. Então, o Brasil precisa ser organizado para ser apresentado lá fora. Então, o que a gente fez foi lançar um plano falando dessa diversidade brasileira, calcado muito na ideia da sustentabilidade, que é algo que é muito importante. Eu sei que vocês aqui se preocupam muito com o debate da sustentabilidade. Ninguém quer visitar um lugar que não tenha respeito pelo meio ambiente. A gente tem uma pesquisa recente que 68% das pessoas que escolhem para onde vão viajar se preocupam com a questão ambiental. Você não vai para um lugar que está destruindo floresta. Você não vai para um lugar que está destruindo os animais. Você não vai para um lugar que está poluindo uma praia. Você não vai para esse lugar, né? Então, o turismo ele ajuda, inclusive, o meio ambiente. Ele ajuda a preservar. Por isso que a gente fala de turismo responsável. Então, esse nosso plano de marketing é um plano de marketing calcado na sustentabilidade, calcado na inovação. A gente tem que trazer a tecnologia para nos ajudar e na inteligência de dados. E o Brasil inteiro ter uma mesma mensagem. Por isso que agora a gente vai começar a circular o Brasil com esse plano. Então, a gente já está trabalhando no Rio de Janeiro com esse plano, com o trade aqui do Rio de Janeiro, com os profissionais do Rio de Janeiro. Vamos para Paraíba, vamos para Minas Gerais, vamos para as 27 unidades da federação, vão receber o plano e trabalhar esse plano para que o Brasil possa ser apresentado de forma mais unificada para o mundo. Muito bom, presidente. Eu acompanhei de perto, lá atrás, com o ministro Valfrido e meu querido amigo saudoso, que também era seu, o Eduardo Sanovics, que foi presidente da Embratur. Querido amigo. Querido e competente. Ele veio também do Convention Bureau, então ele tinha uma visão bastante panorâmica de tudo que era o turismo, toda a influência do turismo na economia. E agora você resgata essas cores do Plano Maravilha, né? A Marca Brasil, Projeto né? Aquarela. Projeto Aquarela. Exatamente. Então isso é espetacular, porque lá naquela época, todos os folders, gráfica, todo o material, a gente botava sempre essa aquarela como uma marca do Brasil, uma marca Brasil, né? Você sabe que o Eduardo Sanovic foi um dos grandes responsáveis por eu ter ido para a Embratur, né? Porque quando houve o início do governo, né, eu fui chamado para a presidência da Embratur e o Eduardo Sanovic falou: você tem que ir, a gente precisa de você no turismo. E aí ele me deu a tese de doutorado dele para eu ler. Eu li a tese de doutorado dele, discuti com ele um domingo por 4 horas. Aí ele falou: eu nunca imaginei que você fosse gastar seu domingo discutindo aqui as minhas ideias. Eu falei: não, mas se eu vou entrar em alguma coisa, eu tenho que entrar, eu tenho que me preparar para isso, para fazer direito, né? E era um homem brilhante, não está mais nesse plano aqui da gente, né? Mas ele foi um grande cara do turismo. Ele fez o plano de marketing em 2005. O que a gente está fazendo agora é o segundo plano de marketing. A gente está substituindo esse projeto Aquarela. E é curioso porque ele cria a marca Brasil nesse primeiro projeto. Isso. E como é que são as coisas, né? Como é que às vezes a gente não sabe como a gente é visto.
Quando ele fez o Projeto Aquarela, ele entrevistou uma série de turistas internacionais sobre como eles viam o Brasil e que cor esses turistas internacionais identificavam aquilo que eles mais tinham gostado. O Projeto Aquarela nasce daí, sabe? Aí vem as coisas óbvias, né? O amarelo é do sol, né? O verde da mata, o azul do mar, o branco das religiões. As religiões brasileiras como algo que interessa aos turistas internacionais, porque as nossas religiões não fazem guerra. Então isso interessa, né? A capacidade das religiões conviverem em harmonia. Eu não sabia que o branco vinha daí. O branco vem das religiões, o vermelho vem das festas populares do Brasil, sim. Tantas festas maravilhosas, a gente, né? Está entrando agora no período de festa junina, que é a coisa mais agradável que as festas juninas, né? E o laranja, que tem na pontinha aqui da marca Brasil, o laranja vem da alegria do povo. É um produto. O mundo, quando vem para cá, identifica a alegria do povo brasileiro como algo que só existe aqui. E é verdade, às vezes você viaja para outro país, você não encontra essa alegria, essa capacidade de receber o outro tão bem como o brasileiro recebe, né? Então a alegria é um produto que a gente tem. Então tudo isso compõe a marca de um país. A gente tem que saber valorizar o lugar que a gente vive. O melhor do Brasil é o brasileiro, né? Já dizia. Exatamente. Enfim, tudo isso que a gente está falando aqui, nesse primeiro bloco, falando do futuro do turismo e o turismo do futuro. Nós vamos voltar no próximo bloco, mostrando um pouco do que foi o evento e todas as conexões e a continuidade desse projeto, né, de marketing que foi lançado no projeto. Então a gente volta daqui a pouquinho. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Turismo. Hoje conversando sobre o futuro do turismo e o turismo do futuro, com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Freixo, a gente parou lá no primeiro bloco, falando do grande evento e os desdobramentos que tem esse plano que está sendo lançado depois de 20 anos, né? A gente falou muito dessa marca Brasil, e eu queria que você me falasse aqui para os nossos ouvintes, quais são os principais eixos temáticos do Summit e como eles refletem as novas demandas do turismo global. Olha, isso é muito importante. O tema central é o da sustentabilidade, né? A gente, enfim, se alguém tinha alguma dúvida alguns anos atrás sobre a importância do meio ambiente, o meio ambiente resolveu dar o recado de forma mais contundente, né? Quem viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, não pode mais ter dúvida de que a gente precisa olhar para o meio ambiente com um pouco mais de responsabilidade. Então, o debate da sustentabilidade é muito importante. E a Embratur fez seu dever de casa. A Embratur, por exemplo, tem lixo zero. A Embratur trabalha muito o tema da sustentabilidade em todas as suas apresentações internacionais, nas feiras internacionais do Brasil, né? Então, desde o material que se utiliza em cada stand, ao recado que se dá, aos destinos, como é que se trabalha. Como eu disse no primeiro bloco, sabe, ninguém vai visitar um lugar hoje que não tenha responsabilidade climática ou que provoque dano ambiental. Você vai, imagina, uma família que está aqui nos ouvindo, você vai viajar para um lugar que estão poluindo a praia? Não. Você não vai viajar para um lugar desse. Você vai viajar para um lugar que tem queimada? Claro. Você vai viajar? Não, você vai viajar para um lugar onde a natureza se apresenta bonita e respeitada. Então, quem trabalha com turismo, um país que tem o potencial que o Brasil tem, precisa olhar para o meio ambiente e entender que esse é um ativo para ser preservado. E aí eu acho que é uma coisa importante, que é via de mão dupla, né? E vou dar um exemplo assim, muito concreto para a gente. Um pouco distante, mas muito concreto. Amazônia. A gente tem uma grande coisa no Brasil que é a Amazônia, né? Ou grande parte da Amazônia, a maior parte da Amazônia está no Brasil. Não está só no Brasil, mas está no Brasil, essencialmente. Como é que você faz com a Amazônia? A Amazônia precisa ser preservada? Claro que precisa. Ninguém duvida disso. Mas a raiz da Amazônia são as nossas comunidades tradicionais. São indígenas, né? Povos originários. Os povos originários, né? Eles estão ali. Raiz, se a Amazônia hoje está de pé, e se o mundo hoje tem, né, na Amazônia uma relíquia, agradeça aos povos originários que conseguiram manter a Amazônia ali. Não agradeça a outra atividade econômica, claro, né? Bom, a gente tem uma ameaça na Amazônia que são os garimpos ilegais. Aí você vai lá, denuncia na Polícia Federal, a Polícia Federal destrói um garimpo ilegal. Tá bom, ok. E depois? Se você não criar uma atividade legal, geradora de emprego e renda na Amazônia, os garimpos ilegais vão continuar existindo.
Porque vai ter mão de obra para esse garimpo ilegal. Então, se eu destruo um garimpo ilegal, tem que criar uma atividade legal. O turismo é a grande atividade legal que pode salvar a Amazônia. Porque você pode levar alguém para conhecer a Amazônia, mas você tem ali um turismo de base comunitária, que ele vai conhecer uma tribo indígena, que ele vai conhecer um artesanato indígena, que ele vai conhecer a floresta através de um povo da floresta. E essa experiência é o que o mundo quer conhecer, Salvio. O mundo não quer ir para um lugar, o mundo não quer visitar um negócio que tem igual no país dele. Ele não quer visitar uma réplica de alguma coisa que tem o original no país dele. Ele quer visitar alguma coisa que só tem aqui. A Amazônia só tem aqui. Os nossos povos originários só tem aqui. A cultura desses povos só tem aqui. O artesanato desses povos só tem aqui. Eu trouxe esse encontro que a gente fez, quando a gente debateu sustentabilidade, eu trouxe gente que pesquisa, mas eu trouxe uma liderança indígena da Amazônia. E que foi um momento um dos mais bonitos que eu vi na minha vida. Interessante. Porque a gente trouxe a Adriane, né, que é lá da Amazônia, ela veio para cá e a gente hospedou ela em Copacabana e eu hoje dei de presente para ela uma foto dela olhando para o mar, que foi a primeira vez que ela viu o mar. Uma das coisas... esse a gente tem essa foto. É um negócio, assim, ela chorou muito, porque ela olhava para a nossa equipe e falava assim, é sempre assim? Ele vai e volta? O mar é isso? O mar é muito grande, é maior do que os rios. O encanto, um nível de pureza. E hoje um amigo meu falou uma coisa muito interessante, assim, que eu queria que quem nos ouvisse refletisse. Ele falou o seguinte, o espanto que ela teve com o mar é de uma pureza tão bonita. O que a gente se espanta hoje? A gente só se espanta com coisa ruim. Ou não é verdade? Verdade. Pense nas últimas vezes, quem está ouvindo a gente, pensa as últimas vezes que se espantou. Se espantou sempre com coisa ruim. O mundo está reservando... Vai superando outra coisa ruim pior. Mais o ainda. mundo hoje está reservando a gente o espanto com coisa ruim. Vamos espantar com coisa boa. É isso. Vamos conhecer a Amazônia. Vamos conhecer uma comunidade tradicional. Vamos conhecer um quilombo. Vamos conhecer a raiz de um país tão rico e tão extraordinário e tão diferente. O diferente não é uma ameaça. O diferente é um desafio, é um espanto positivo. Né? O turismo pode provocar um espanto positivo. A gente só tem espanto negativo. Eu só me espanto com notícia ruim de violência, de morte, de tiroteio. Eu não quero esse espanto mais. O turismo pode nos de guerra, né? de bombas. Não, o turismo pode oferecer o bom espanto, como essa liderança indígena teve no mar. Pensa que pureza, que coisa mais extraordinária. E ela falou, eu queria que meus filhos sentissem isso. Aí quando eu dei a foto para ela hoje, eu falei, toma, para você levar a imagem do seu espanto para seus filhos. E aí ela chorava, né? Então eu vou visitá-la, né? Lá em Novo Airão, na Amazônia. Então, assim, a gente tem uma beleza muito grande. Quando a gente fala de sustentabilidade hoje, eu não estou falando de uma coisa secundária, eu estou falando de uma necessidade. Né? Pensar um projeto sustentável é pensar democracia. Claro. É pensar um país que sobrevive e que contribui para o mundo sobreviver. Eu tenho dito já há bastante tempo, sabe? O turismo é o motor da economia do século XXI. Não é mais o petróleo. Não dá mais para pensar que o petróleo será o grande motor da economia. Ele foi no século XX. Ele não será no século XXI. O século XXI, se insistir no modelo que foi do século XX, o planeta acaba antes do século. Isso. Então, o turismo pode ser a grande solução para gerar emprego e renda com sustentabilidade. Essa é a essência desse plano de que a gente está lançando. Ou seja, a gente está mostrando que o Brasil é útil para o mundo. E que visitar o Brasil nos ajuda a construir o Brasil que a gente quer, que é um Brasil sustentável. Então não é só um plano de apresentação do Brasil, é um plano de construção do Brasil. Então o turista que está sendo convidado a nos visitar, está sendo convidado a nos visitar na nossa diversidade, no nosso ambiente, na nossa gastronomia, no nosso respeito ao meio ambiente. Ele está nos ajudando a construir o Brasil que eu quero para meus filhos, para o seu filho, né, para os nossos netos. É isso que a gente quer. A gente quer que o turismo seja uma ferramenta para o Brasil ficar melhor para todo mundo, para gerar mais emprego, gerar mais renda e respeitar o meio ambiente. O turismo é a grande solução. Eu acho que uma frase que eu tenho usado muito, o turismo é para o século XXI o que o petróleo foi para o século XX. Se a gente pensar isso, a gente coloca o turismo no verdadeiro lugar de importância dele. Por isso que esse lançamento de um plano foi um plano importante, feito no Museu da Manhã, com a presença de muitas autoridades e de muitos especialistas. A gente debateu, por exemplo, a aula magna do plano foi com a Conceição Evaristo, né? Falando sobre os povos pobres e o turismo. Porque se eu olho para o turismo sobre quem viaja, eu penso, é um privilégio, é quem tem dinheiro. Vamos lá, quem está ouvindo a gente? Tem desejo de viajar, quer viajar, gosta de viajar. A maioria das pessoas gosta de viajar.
Mas eu posso pensar o turismo sobre quem recebe, não só sobre quem viaja. Né? Sobre o motorista do táxi, o motorista do Uber, sobre quem vai trabalhar no hotel, sobre um guia, sobre o vendedor do mate, sobre aquele que recebe. Aquele que recebe é que faz o turismo. Aí eu estou falando de geração de emprego, geração de renda, de oportunidade, né, de empreendedorismo. É disso que a gente está falando quando fala de turismo. Então a gente está falando de algo que é muito importante. O plano atende a isso. Muito bom. Você falou do primeiro emprego, né, da garotada chegando e o turismo ser esse espaço para absorver esse primeiro emprego. Mas tem também, e você fez também, contemplou no teu plano, da terceira idade. Quer dizer, esse turismo, esse mesmo turismo receptivo que recebe as pessoas, de quem está cuidando de quem está recebendo as pessoas, mais do que quem está viajando, porque você preparando a casa para quem vai chegar, você está preparando tanto para o cidadão que mora naquele local, quanto para o turista, o viajante. Exatamente. Então, a pessoa da terceira idade tem no turismo também esse espaço. Né? Claro. A pessoa que já, em outras atividades, já fecharam a porta para eles. Você falou dos bancários e tal, mas quase todas as atividades estão fechadas para quem tem mais de 50, 55, 60 anos. O turismo tem esse espaço. Ao contrário, está muito valorizado, né? Não, tem muito espaço, até porque o turismo conta muito com a experiência. O turismo é uma grande porta de primeiro emprego. Isso. Né? Hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, o primeiro emprego está muito associado ao turismo. E aquele que já trabalhou em muitas coisas, mas que ganhou experiência, que eu costumo dizer que é jovem há muito tempo, né? E a experiência vale muito para o turismo, a maturidade vale muito para o turismo. Porque quando você vai falar de algum lugar, você está falando de sabedoria, né? Porque tem conhecimento, tem sabedoria. Né? Quanta gente está ouvindo a gente aqui que tem idade e que já viveu muita coisa. Tem coisas que você aprende com a vida que nenhuma escola te dá. E isso é útil no turismo. É útil, seja como guia, né? Seja como um profissional que vai trabalhar numa pousada, que vai receber alguém. A idade te traz muita coisa. A vida te traz muita coisa, te traz muito saber. E isso no turismo é muito útil. Então o turismo não tem esse problema da idade. Né? Você consegue ofertar emprego para 60 a mais, para 50 a mais, para 40 a mais. Você consegue. Você consegue ter esses profissionais no mercado de trabalho. E consegue ter o jovem. Né? Qual é o setor que dá emprego igualmente ao jovem e ao idoso? É muito raro. É muito raro emprego hoje, né? Porque a tecnologia hoje... E uma coisa interessante. Qual foi a última vez que você foi numa agência bancária? Você lembra? Tempo. Não lembro. Eu também não lembro. Não lembro. Né? E a gente ia muito, né? Não, você ia pegar contra-cheque. Tudo. Quem tem bastante idade aí tá rindo comigo aqui, porque você lembra do contra-cheque, né? Você ia lá na agência bancária, você sabia o nome do caixa, né? Que você pagava a sua conta no caixa do banco. Isso acabou. Isso acabou. Você resolve tudo do banco no telefone celular. Os nossos filhos, quando escutam falar isso, a gente um dinossauro, né? Mas é verdade. Tem certeza que a gente é um dinossauro. A gente é um dinossauro. Então, hoje ninguém vai numa agência bancária. Então, a tecnologia fez a gente se afastar muito um do outro. A tecnologia faz você ficar dentro de casa e visitar o mundo. Até faz você conversar com gente de tudo quanto é lugar. Né? Antigamente, para telefonar, você pegava a fila do orelhão. Aí é pré-história, né? Mas... hoje a tecnologia afastou muitas pessoas. Você trabalha de casa, né? A tecnologia no turismo te leva aos lugares, não te afasta. Então a tecnologia tem que ser uma aliada, claro, da gente no turismo. Eu tenho que fazer a tecnologia me levar a um lugar que eu não iria se a tecnologia não existisse. A gente fez, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, para quem é do Rio, a gente fez a Rota do Samba. Fez uma Rota do Samba com tecnologia e inovação. Né? A gente fez uma rota literária com as obras do Machado de Assis no centro da cidade, né? Come Velho, Rodovidora, a gente fez ali, você com telefone celular e tecnologia, você vai ao centro da cidade, que é um desafio. Depois da pandemia, o centro da cidade sofre, né, com o esvaziamento. Sim. Então a tecnologia pode me levar ao centro de novo. Eu tenho que usar a tecnologia a meu favor. E a gente fez um projeto que é a Rota do Samba em Oswaldo Cruz, que é vizinho de Madureira. Isso. Né? Oswaldo Cruz é um berço terra do samba. Terra do Mauro Diniz, do Monarco, essa turma boa. Terra de Paulo da Portela. Né? Terra do Império Serrano e da Portela. E olha que eu sou mangueirense, mas eu tô aqui admitindo o berço do samba ali em Madureira e Oswaldo Cruz. A gente fez na Casa do Candeia, que é um belíssimo compositor. Hoje tem um QR Code e uma realidade ampliada. Aí você vai no bar do Nonô, você tem onde o Walt Disney visitou o Paulo da Portela. Tu sabia que o Walt Disney foi em Oswaldo Cruz? Eu não o sabia, Walt Disney... ele ficou aqui no Copacabana Palace e criou o Zé Carioca. Ele criou o Zé Carioca 1947. Ele criou o Zé Carioca baseado no Paulo da Portela. Ah, é? Um grande sambista. E tem gente que diz que era um músico da banda
daquela que cantava lá nos Estados Unidos, aquela baixinha? Não, ele criou... criou... o Narigão, aí criou o Zé Carioca. Então, ele visita o Paulo da Portela, acontece uma roda de samba com o Walt Disney, o bar está lá até hoje, tem uma realidade ampliada, tem documentos da época, tem o Paulo da Portela, tem a Praça Paulo da Portela, né, a visita. Então, isso tudo hoje você visita. A tecnologia hoje me permite revisitar um bairro que não é um bairro a princípio turístico, mas tem a Feira das Iabás, tem a Portela. Eu posso, com a tecnologia, criar um instrumento para fazer com que Oswaldo Cruz, através da tecnologia que me leva lá, seja um ponto turístico. Você tem o trem do samba, que acontece todo 2 de dezembro, que é maravilhoso, né? Então você tem a tecnologia como um instrumento para me fazer chegar. O turismo permite isso. Eu acho que isso é muito bom. Muito bom, Marcelo. Excelente. Deu uma aula aí do como a tecnologia ela pode também ajudar no turismo, porque ela está realmente... Algumas atividades dessa cadeia produtiva do turismo, elas estão sendo substituídas. Inteligência artificial e tal, é natural, essa evolução chegou, né? Esse é um desafio que a gente vai ter para o resto da vida. A gente podia depois, em outro momento, falar sobre o Zé Carioca. É um personagem que você falou do Walt Disney, foi criado aqui no Rio de Janeiro. Zé Carioca, e usar ele nos grandes resorts da Disney pelo mundo, Ásia, Europa, África e tal, e fazer ele um vendedor aqui do Brasil, né, através do Rio de Janeiro. Acho que é um desperdício a gente não lembrar do Zé Carioca quando fala do Rio de Janeiro. Pois é, e as novas gerações não lembram mais do Zé Carioca. E ele poderia ser o vendedor do Brasil, né? Vamos pensar nisso aí. A gente falou aqui rapidamente do Walt Disney, mas eu acho que a gente pode usar a potência que é a marca Disney a nosso favor aqui do Rio de Janeiro. Freixo, vamos entrar aqui na última pergunta aqui desse nosso bloco. E depois a gente continua falando de tantos temas importantes que você está trazendo aqui para a gente. Um dos painéis lá no Summit teve o tema O Futuro do Turismo é Ancestral. Isso. O que significa esse conceito? Isso foi a aula dada pela Conceição Evaristo, que a gente chamou, fez questão, uma grande pensadora, uma escritora, né, maravilhosa, uma mulher negra. E não é óbvio, né? Você trazer a Conceição Evaristo para falar que o futuro é ancestral e que o turismo é ancestral, o que tem a ver? E é isso, aconteceu no Museu do Amanhã, o Museu do Amanhã está no Porto, o Porto tem ali a Pequena África. Isso. A Pequena África hoje, a Pequena África surge quando você vai fazer uma reformulação no centro da região portuária e você descobre que, né, uma quantidade enorme de objetos relacionados ao período da escravidão, porque ali aconteceu o maior porto e a maior entrada de africanos na América, aconteceu pela região portuária. E aquilo hoje virou uma visitação com uma narrativa muito importante, né, com guias, fazendo um trabalho incrível de visita àquela região da Pequena África, com um número de visitantes impressionante. Hoje um dos polos, um dos pontos... assim como o Cristo Redentor, assim como Copacabana, assim como Pão de Açúcar, você tem a Pequena África. A Pequena África já configura hoje um dos grandes polos de visita de turistas internacionais. Espontaneamente, né? E vamos lá, o Cristo Redentor perdeu algum turista por causa da Pequena África? Muito pelo contrário. Não. Muito pelo contrário. Copacabana perdeu turista por causa da Pequena África? Fortalece toda a musculatura, né? O que acontece é que o turista que vem para conhecer Copacabana, para conhecer o Pão de Açúcar, para conhecer o Cristo Redentor, ele fica um dia a mais, ele conhece a Pequena África. Ficar um dia a mais, ele fica um dia a mais no hotel, ele come um dia a mais, ele paga mais um guia, e a cidade vai ganhando, vai gerando mais emprego. Então, a gente não está concorrendo, né? A gente está disputando. O Rio de Janeiro hoje é um dos grandes polos de afroturismo. Isso. O afroturismo hoje é uma identidade muito forte brasileira. Salvador é uma cidade muito importante. Salvador é a segunda cidade com o maior número de negros do mundo. Do mundo. Impressionante. Né? Então você tem um afroturismo ali, uma história africana. A história africana faz parte da história do Brasil. Né? E a gente tem que ter orgulho disso, dessa nossa diversidade. Então você colocar isso como um produto turístico que nos cria identidade, atrai o mundo inteiro. Atrai gente. O que o mundo está buscando é isso. Eu trago sempre jornalistas estrangeiros para acompanhar eventos. Trouxe jornalistas franceses para acompanhar o Carnaval do Rio. Eles foram para tudo quanto é lugar e foram para Madureira, foram para cada Tia Surica, né, que é uma grande figura, né, da velha guarda da Portela. A Tia Surica preparou uma feijoada para eles lá? Não? Então, não foi feijoada, foi um prato mais pesado que a feijoada, mocotó? Rapaz. Mocotó. Ela faz mocotó. Ela preparou um mocotó. Quando eu olhei aquele mocotó, naquele calor de Madureira, eu falei, esses franceses vão morrer aqui.
Os franceses comeram aquele mocotó, tomaram um chopp, ouviram uma roda de samba, no final eles falaram, a gente adorou tudo, mas o que a gente mais gostou foi o mocotó. Porque o mundo quer conhecer o que só tem aqui. É isso. Né? E é isso que a gente está aprendendo a colocar na prateleira. Maravilhoso. Eu acho que essa tua ideia de trazer os jornalistas para conhecer em loco e depois isso repercutir, que é o que os blogueiros hoje estão fazendo em qualquer atividade, né? Isso dá super certo. E eu estou levando esses caras para tudo quanto é lugar. Vai ter festa de Parintins agora, que é outra coisa extraordinária. Extraordinário. Olha, no meio da Amazônia. No meio da Amazônia, uma ilha que tem 100 mil moradores, recebe 140 mil, e não é um negócio... Os bois de Parintins é uma das festas mais lindas que eu já vi no planeta, né? E a gente leva o estrangeiro para o meio da Amazônia para conhecer os bois. Eu não fui lá ainda, mas o pessoal dorme em barco, né? Dorme em barco. De Manaus para lá, acho que são 6 horas de barco. De barco mas tem avião também. Tem avião também, Fica lotado de avião. Lotado, não, é maravilhoso. Dizem que é espetacular. Aqui no Rio de Janeiro, o Roxy, que é uma casa de shows, incrível, está reproduzindo uma parte desse Parintins. Então o Roxy também é um difusor de turismo pelo Brasil, não só do Rio de Janeiro. O Roxy que entrou entre, né, tá na Time das grandes maravilhas a serem visitadas do mundo, né? Que maravilha, então, né? E você sabe como é que aconteceu isso? Eu liguei para o nosso amigo Alexandre, porque a gente fez uma press trip, a gente trouxe jornalistas estrangeiros para o Rio de Janeiro e a gente levou no Roxy. E uma delas olhou aqui e falou: isso aqui é uma maravilha, e botou na Time. Ou seja, é fruto, né, de vinda de uma jornalista estrangeira que colocou o Roxy, e hoje o Roxy está para o mundo inteiro. E eu brinquei para ele, quanto vale essa promoção de você aparecer na Time? E aquilo ali, ele saiu... E aconteceu por uma jornalista que a Embratur trouxe para o Rio de Janeiro. E ele aumentou o percentual de visitação lá, diário, de 52%, 53%, que ele estava a ocupação dele, e já pulou para 65% na semana seguinte dessa matéria. Às vezes com negócio simples. Parabéns aí para a Embratur. Freixo, nós vamos parar aqui o nosso segundo bloco, né? O papo muito bom, dá vontade da gente esticar, passa rápido. E a gente vem para o terceiro bloco e a gente complementa aí para os nossos ouvintes, tirar aquelas curiosidades e aproveitar aqui a oportunidade do presidente da Embratur estar aqui conosco. Já já a gente volta. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Voltamos com o nosso último bloco, hoje conversando com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, sobre o futuro do turismo no Brasil. Presidente, estamos entrando, infelizmente, aqui no nosso terceiro e último bloco, mas eu não poderia deixar de te pedir uma explicação, um cenário, um panorama de como andam os números do turismo nacional, aqui do Rio também, mas enfim, um grande panorama do resultado dessas estratégias que foram montadas ao longo desses últimos anos. Olha, Sávio, que bom a gente poder dar boa notícia, né? A gente trabalha com turismo internacional, né, com a promoção do Brasil no mundo, e a gente está no melhor momento. Eu assumi a Embratur em janeiro de 23, final de janeiro de 23. A gente pegou uma situação bem difícil, sem estrutura, uma dificuldade muito grande de transição. Fez 2 anos agora, né? Fez 2 anos agora, muito pouco tempo. Eu achava que tinha muito mais. Eu também, a minha sensação é de que eu estou a 10, né? Porque por causa do volume de trabalho. Mas a gente está há 2 anos só. Mas vamos lá, em 23, a gente estruturou a casa e a gente montou uma equipe técnica. Por isso que é importante falar, porque tem que dar valor também a quem trabalha, né? Eu venho aqui, eu dou entrevista, mas eu não faço nada sozinho. Tem equipe, tem um monte de gente que trabalha junto. Tem uma equipe técnica que eu montei, muito qualificada, né, que eu pude trazer dos melhores lugares para montar um time na Embratur, e esse time começou a trabalhar sério com planejamento, com organização, né, com inteligência de dados. Então eu fui junto às universidades e montei um centro de inteligência de dados. Essa inteligência de dados hoje, eu estou ajudando várias prefeituras, eu consigo saber que turista vem para cá, quanto ele gasta, que época que ele vem, o que é que ele quer, qual turista que eu tenho potencial de receber, qual a época. Então eu transformei, né, dado em inteligência, né? Então eu consigo promover o Brasil a partir do que esse centro de inteligência de dados me dá. Então eu promovo melhor, eu promovo com mais qualidade. Eu montei um centro de modais, ou seja, eu tenho um grupo técnico lá que conhece todas as companhias aéreas, quem são os CEOs, quem são os gerentes, quem é que trabalha em cada companhia aérea, quanto cada companhia aérea tem de avião, que aviões, que rotas eu posso trazer para cá.
O Brasil cresceu em 2024 18%, que foi no ano passado, de malha aérea. O mundo cresceu 10%. A gente cresceu quase o dobro de malha aérea. E a malha aérea é muito importante, porque se não tiver avião, não chega no Brasil. Claro. Né? Porque como é que o europeu vai vir para cá, como é que o norte-americano, como é que o argentino... O argentino pode vir de carro, mas a maioria vem de avião. Como é que o chileno vem para cá, como é que o colombiano vem para cá, o peruano vem para cá, o mexicano vem para cá. Então você precisa de malha aérea. Né? E a malha aérea esse ano de 25 já cresceu 12%. Então a gente está num momento muito rico. Só para quem está ouvindo entender o que é esse momento do turismo que a gente está vivendo aqui no Brasil. 2023, eu bati o recorde de receita. Recorde de receita. Eu cheguei a 6,9 bilhões de dólares. Sabe qual era a receita anterior? Copa do Mundo, 2014, 6,8. Em 23, a gente arrecadou mais do que na Copa do Mundo. Bilhões de dólares. Saindo da pandemia, né? Saindo da pandemia. Em 2024, ou seja, no ano passado, eu bati de novo o recorde de receita, chegamos a 7,3 bilhões de dólares e a gente chegou a 6,7 milhões de turistas internacionais visitando o Brasil. É recorde de entrada de turistas e recorde de receita. Quando eu estou falando de recorde de receita, é quanto esse turista internacional deixou aqui. Aí vamos lá. Qual é o produto internacional de exportação que deixou no Brasil 7,3 bilhões de dólares de forma sustentável, gerando emprego? Não venha me dizer que é a soja, que é o café, que é... Commodities. Não é. Não é. Não é porque não gera emprego que a gente gera. E nem gerou esse valor. Então o turismo é quem mais gera riqueza para o Brasil e quem mais emprega. Não é possível que eu não coloque o turismo como algo central no Brasil do século XXI. E aí, a melhor notícia para quem está ouvindo a gente nesse finalzinho de programa, 2025. Esse ano. A gente está no mês de maio, a gente já tem os números de janeiro até abril. Ou seja, o primeiro quadrimestre, os primeiros 4 meses eu já tenho esse número. Sabe, você que é um apaixonado pelo turismo, nós recebemos em 4 meses 4,4 milhões de turistas internacionais. Espetacular. Em 4 meses. Se o recorde durante um ano foi 6,7, em 4 meses eu já tenho 4,4, eu posso chegar no meio do ano, muito próximo ao que eu tive do ano passado inteiro e que foi recorde. Ou seja, nós vamos bater esse recorde em larga escala esse ano de 2025. Espetacular. Ou seja, o melhor momento de todos os tempos. Estamos falando de turista estrangeiro. Estou falando só de turista estrangeiro, que é o que me cabe como presidente da Embratur. É isso. Só para você ter uma magnitude disso, assim... Isso aqui é muita coisa, né? É muita coisa. Agora, isso aqui não caiu do céu. O turista não cai de nuvem, né? O turista não é chuva, né? Isso é planejamento, isso é trabalho. Né? Então, vou te dar um exemplo. Em 2024, a gente teve uma crise da vinda de argentinos para cá. A Argentina é o grande país que manda turista para o Brasil. É o primeiro país, primeiro emissor de turistas internacionais é a Argentina. Teve uma certa crise, assim, não estava subindo o número de argentinos. Nós olhamos para esse número, porque eu tenho inteligência de dados, e falei, vamos investir na Argentina para recuperar, mas vamos investir em outro mercado enquanto a Argentina não cresce. Aí eu olhei para o Chile. O que a gente fez? A gente foi para o Chile, marcou uma reunião com a Latam, marcou uma reunião com a Sky, marcou uma reunião com a JetSmart, pegamos as empresas chilenas, apresentamos o Brasil, mostramos os destinos. A gente ampliou muito o número de voos do Chile para cá. O número de chilenos para cá aumentou 85% e a gente recuperou os argentinos. Compensou com vantagem. Compensou com vantagem e virou o ano, voltaram os argentinos. Né? Resultado, né? A gente teve mais de 1 milhão de argentinos entrando no Brasil nesse primeiro quadrimestre e o Chile já é o segundo país, em terceiro os Estados Unidos. Né? Depois tem França. E a gente trabalhou, ou seja, é você trabalhar direito, é você ter equipe, planejar, ter eficiência, profissionalizar o trabalho. Foi isso que a gente fez e está dando resultado. E o turismo é uma grande bandeira para a gente, né? Então, a gente está promovendo o Brasil. O nosso Rio de Janeiro, que você é um apaixonado, né? Nós recebemos, nesse primeiro quadrimestre, 900 mil turistas estrangeiros. Espetacular. Só no Rio de Janeiro, em 4 meses. Sabe quanto foi ano passado? Nos mesmos 4 meses, 500 mil. A gente está quase o dobro. Né? Impressionante. Então números animadores, né? Você sabe, assim, quando eu passei aqui na Secretaria Estadual de Turismo, há 2 anos atrás, depois o Tutuca me substituiu, nós lançamos junto com a UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói,
nós lançamos um plano estratégico de marketing para exatamente melhorar essa performance do Rio de Janeiro, associada, claro que o Rio de Janeiro está associado aos números nacionais. Então, naquela ocasião, início de 23, nós tínhamos, o Rio de Janeiro tinha recebido cerca de 1.300.000 no ano anterior, 2022. 1.200.000, mais ou menos. E a gente queria, no plano estratégico, algo que chamava Rio mais 10, nos próximos 10 anos, ou seja, 2033, o Rio de Janeiro atingisse os 6 milhões que tinha o Brasil todo tinha recebido. E o Brasil, por sua vez, a gente projetava para 12. Você chegando aqui com 2 anos de trabalho, com você, com a tua equipe, que eu conheço parte da tua equipe, sou testemunha. Isso. Você trouxe a gente está indo nesse caminho aí. A seleção. Você está indo nesse caminho. Do nosso estudo que a gente fez lá com o professor Lidízia, doutor Lidízia. Estava hoje com a gente no Pois centro. Ele é um craque, sabe tudo. E ele que coordenou esse projeto. Carlos Lidízia. Carlos Lidízia, professor, doutor, que tem também um curso que ele faz em Portugal, enfim. Nesse nosso plano aqui do Rio de Janeiro, falava muito do que você hoje está trazendo aqui em 2025. Exatamente. Né? Então, eu fico muito feliz de ver, porque esses números eles refletem vários tipos de estratégia. Esse número não é um delírio seu, é uma possibilidade. Na época me chamaram de maluco, louco. Eu não tenho dúvida. Como é que você vai pular de 1.200.000, 1.300.000 para 6 milhões? Está indo nesse caminho. Está indo nesse caminho. Só para você ter uma ideia, quando a gente faz o planejamento, é claro que no planejamento você tem que ser mais contido, né? Eu sempre brinco dizendo, a meta é uma coisa, desejo é outra, né? Não é igual, não posso confundir essas coisas. Meta eu tenho que ter métrica, eu tenho que ter número que me diga que eu posso chegar lá. Mas eu fui tão cuidadoso, e excessivamente cuidadoso, que eu coloquei que a gente chegar a 8 milhões em 2027. Olha só. Qual é a questão? Eu posso chegar a 8 milhões em 2025. Se isso virar... A gente antecipou 2 anos. Impressionante. Se isso virar uma política pública, ou seja, eu saio da Embratur, quem entrar, se der continuidade, que é o que eu espero, esse é um problema que o Brasil tem, né? Tomara que quem entre depois possa dar continuidade, né? A gente pode chegar em 27, não com 8, mas com 10. Mas até nisso, Freixo, eu acho que você tem sido cuidadoso. Quando você monta um time técnico, é isso. Né, independente de coloração partidária, de momento, você dá continuidade ao projeto, porque o projeto passa a ser de Estado. É lógico. É o que você tem feito isso. É isso. Né? Então, os números hoje, quando o Rio de Janeiro, o Brasil se apresenta, eu tenho o Rio de Janeiro na cabeça, mas o Brasil, a Embratur se apresenta no exterior numa feira de promoção, que eu tenho visto e participei de algumas delas, é sempre um stand, o melhor stand da história do Brasil. E só você tocou num ponto importante. Assim, o Brasil vive um momento ainda de muita polarização. Cara, no turismo não tem essa história, entendeu? Eu tô lá na Embratur, o prefeito... É o partido do turismo. E meu time é o Brasil, cara. Eu quero que o Brasil dê certo. Não me interessa se o prefeito é de direita, se o prefeito é de esquerda, se o governador é conservador, se o governador não é conservador. Eu quero saber o seguinte: vamos trabalhar juntos? Vamos fazer o turismo gerar emprego? Vamos gerar renda? Se o cara pensa diferente de mim, isso não é problema. Eu posso trabalhar junto. Eu tenho uma função pública, eu tenho uma função de Estado. Isso aqui tem que funcionar bem, eu tenho que gerar emprego e renda, eu tenho que fazer esse povo ser feliz. Então não interessa se eu tenho diferença com o prefeito, se a gente pensa diferente, eu não vou levar ele para minha casa. Isso, não é teu amigo para tomar chopp. Não é isso. É para trabalhar então, junto vamos trabalhar e beneficiar junto. o povo. E a gente esquece a diferença e trabalha junto no que é necessário, que o país tem que ter essa grandeza e essa maturidade. Eu acho que isso está acontecendo. E, Freixo, dentro desse tema, muitos municípios, você deve tem sido procurado por muitos prefeitos, eles têm enxergado, principalmente essa nova geração de prefeitos que entrou agora em 23, que tomou posse agora. 24 que tomou posse agora em 25, né? Eles tomaram agora... Eles foram eleitos em 24 ou assumiram agora em 25. Agora. Ou foram reeleitos, né? Ou foram reeleitos, que é o caso aqui do Rio de Janeiro. Mas muitos deles estão enxergando no turismo a grande locomotiva econômica da sua cidade, a salvação da sua cidade. Ainda mais no Rio. Por tudo isso que você falou. Eu vou te dar um exemplo concreto no mundo. Os grandes países produtores de petróleo, os grandes países, todos eles estão investindo no turismo. Ou sabe por quê? É porque os caras não têm nada para fazer. Dubai, né? Todos. Dubai. Emirados Árabes Unidos estão investindo em turismo. Todos estão investindo em turismo. Porque esses caras já entenderam que o petróleo é finito, que a economia do século XXI vai ser igual ao século XX e eles precisam ter uma outra fonte. Imagina o potencial que a gente tem, muito mais potencial turístico do que qualquer país que hoje é produtor de petróleo.
Claro. Né? Então, vamos olhar com atenção e fazer isso. A gente fez um projeto aqui no Rio chamado Novas Rotas. E eu estou levando isso para o interior do Rio. Porque a cidade do Rio ela é muito potente em termos de turistas. E eu quero que esse turista que venha para a cidade do Rio possa conhecer o interior. Possa conhecer a região serrana, possa ir na região dos lagos, possa ir na Costa Verde, possa ir nos lugares onde a gente tem um turismo de grande qualidade e que não está só na cidade. Então, o projeto Novas Rotas trabalha com os turistas, com os prefeitos de interior com capacitação. Excelente. Então, isso já está acontecendo porque a gente quer promover o estado inteiro. Se você botar uma ponta seca de um compasso, 2 horas e meia aqui do Rio de Janeiro, você pega, né, desde a Costa Verde ali, que você pega Angra, Mangaratiba, Paraty, aí sobe ali a região do Vale do Café, com toda aquela história riquíssima. Depois você vem para a região serrana, que a gente chama da Serra Carioca, Petrópolis, Friburgo, tudo aquilo ali, né? Cachoeira de Macacu e tal. E depois você cai ali na região dos Lagos. Região dos Lagos, extraordinário. Então, o Rio de Janeiro, você está fazendo, facilitando a vida dessa turma que chegou, dos prefeitos, e que estão enxergando no turismo a grande salvação das suas cidades, além do royalty, né? Que hoje esse royalty está forte. E o royalty também é finito, vamos combinar. Pois é, claro. O royalty, a razão de ser do royalty é preparar a economia para não viver dele. O que pouca gente faz. Infelizmente. Né? O que pouca gente faz. Então, o turismo é uma alternativa para você escapar dessa limitação do royalty. Muito bom, Freixo. Eu queria muito agradecer aqui esse papo. Papo amigo, sou teu admirador, acompanho de perto o seu trabalho. Tenho muitos amigos que estão lá na Embratur já há muito tempo. Eu aqui do Rio de Janeiro e lá do Conselho Nacional de Turismo, que a gente tem a nossa entidade, trens turísticos do Brasil, que somos 32 heróis que ainda vivem, né? Sobrevivem. A gente brinca que é o primo pobre do Conselho Nacional, é a entidade, menor entidade lá, mas que tem uma representatividade, trem do Corcovado e outros trens que você deve conhecer alguns deles. Claro. Trem do forró, trem do vinho lá do sul, tem o trem de Campos do Jordão, enfim, são 32 trens que estão funcionando. E eu participo e acompanho o teu trabalho ali, sempre nas feiras, nas promoções, nos planos que você tem lançado. Então, quero te dar os parabéns aqui, aproveitar o microfone da Rádio Catedral, dessa grande audiência, agradecer a sua visita, a sua vinda aqui e te pedir para que venha sempre mostrar essas novidades, mostrar os resultados do Plano Maravilha, da Marca Brasil que você está resgatando. Tudo isso é muito importante para o turismo do Brasil e para a economia do Brasil, para a balança comercial, tudo isso que você falou. O microfone é teu para fazer as despedidas. Obrigado, Sávio. Agradecer demais aqui a vocês da Rádio Catedral, mandar um abraço ao Padre Omar, meu amigo querido, dar os parabéns ao que o Corcovado, ao que o Cristo Redentor representa hoje como imagem do Brasil, essa coisa tão potente. Eu lembro que recentemente eu tive com vocês numa reunião que a gente fez com a TAP, né? Que a TAP veio para cá. A TAP hoje é uma empresa das mais importantes da Europa, né? E está voando para mais de 13 cidades brasileiras, né? E eles fizeram uma cerimônia aqui, né, no Cristo Redentor, e trouxeram vários investidores. Eu brinquei com o Padre Omar, vocês não são mole não, né? Trazer os caras aqui pro Corcovado para convencer de voar para o Rio de Janeiro é fácil, né? O cara chega aqui em cima e olha para isso aqui e fala, bom, vou botar mais avião, né? Não tem jeito. Então, obrigado pela confiança, pela parceria. Eu acho que a gente está num momento muito, muito extraordinário do turismo, e o que a gente quer é que o bom momento vire tendência. Né? Ou seja, independente das pessoas, o Brasil possa ter no turismo um lugar de muito investimento e de lugar de desenvolvimento. Acho que vocês já fazem isso há muito tempo aqui e a gente está à disposição de vocês. Sempre que tiver boa notícia, a gente está vindo para cá. Muito obrigado pela sua presença, Marcelo, aqui no Vox Populi Turismo, e, claro, obrigado a todos os nossos ouvintes pela companhia. Curtiu o bate-papo? Então siga o Vox Populi Turismo nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook e no Web TV Redentor, além de todas as plataformas e áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos e nos ouvimos no próximo programa. Até lá e muito obrigado. Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.